Tuque, tuque. Saudações! Vamos lá começar mais uma live do Conde aqui. Deixa eu fazer o meu piano imaginário aqui na live do Conde. Adoro piano imaginário. O que está acontecendo aqui? Calma. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, peraí, eu tenho que fazer o piano imaginário de novo. Eu perdi o piano imaginário. Peraí. Assim. Vamos lá comigo. Bateria imaginária vocês fazem. Essa parte é legalzinha. Saudações, caras paras, muito obrigado por estarem aqui na live do Conde, começando mais uma live do Conde, aqui pelo canal do Conde no YouTube e também pelo Facebook. Beijo pra vocês. Vamos que vamos. Tô no pique, tá frio. No frio trabalho mais. Você não trabalha mais no frio? Trabalho mais, digita mais, o dedo fica quente. Hoje eu acordei de manhã, já saí postando umas coisas aqui, porque é o seguinte, permita-me que eu divide com vocês aspectos da minha vida solitária, né, que eu levo aqui só trabalhando. É verdade. E o seguinte, a gente fica experimentando coisas malucas, né? Quem mora sozinho tem isso, né? E uma coisa, assim, de manhã, eu sempre... Trabalhar de manhã eu acho maravilhoso. Maravilhoso. E eu trabalho à noite pra valer mesmo, né? Na edição do site lá. Mas tem que é uma teoria que eu gosto muito. O inconsciente, a noite de sono é muito importante, né? Dormir bem é muito importante. E depois de a atividade cerebral, né? Porque o cérebro funciona à noite, vocês sabem disso, né? O inconsciente, os nossos sonhos, todas as conexões. À noite é o backup que a gente faz da nossa experiência de vigília, né? Quando a gente dorme, então tudo acontece lá, é muito bacana isso. Eu acho muito legal pensar na atividade cerebral durante o sono. E essa atividade cerebral nos renova. E aí acontece comigo, pelo menos, acontece o seguinte, eu acordo, a gente fica meio lento, né? Eu pareço um trem desgovernado quando eu acordo, né? Você quase que tromba na parede e tal, assim, vai se arrastando pro banheiro, né? Aquela coisa horrível, né? Que vocês conhecem. Mas a dimensão, né, intelectual, a parte cognitiva, ela quando você acorda, ela tá descontaminada, ela tá purificada, quase zero, né? Tá zero. Então, assim, amanhã, não importa se você acorda às 9, às 8, às 6, às 5, não importa. Quando você acorda, o teu cérebro tá a todo vapor, nesse sentido, porque ele tá renovado, né? Cognitivamente, intelectualmente falando. Eu sempre tive essa tese, né? Eu acho que agora eu tenho mais subsídios para defender essa tese. E o que aconteceu hoje, né? Hoje eu fiz uma experiência. Eu jogo xadrez online num site que é muito legal, chama Chess Hotel. Chess de xadrez, né? Chess, CHE2S, hotel, chesshotel.com.br. E ali tem xadristas do mundo todo. É uma delícia. Eu jogo xadrez para relaxar a cabeça. Assim, jogo meio sem pensar muito assim durante o dia, entre uma janela e outra de trabalho que eu esteja fazendo, eu dou uma jogadinha ali assim só para dar uma... enfim, cada um com seus fetiches e manias. E aí, hoje eu fiz uma experiência, né? Meio que quase que inconscientemente, eu falei, deixa eu jogar um xadrez, né? Eu tava com preguiça de levantar da cama e fui jogar ali. E eu fiquei impressionado como o meu cérebro funcionou melhor para jogar xadrez. Eu consegui ganhar de uns caras que eu nunca tinha conseguido antes. Mas assim, na pura potência cerebral, nem me considero responsável por isso. Quer dizer, o cérebro estava trabalhando, né? A minha atenção estava mais concentrada ali em certas coisas, que o xadrez você tem de prestar atenção em várias coisas. Enfim, vamos logo direto ao assunto então, Conde, pra gente fazer a resenha do dia aqui na live do Conde. Hoje quero dizer para vocês, tá bonito isso? Quero dizer para vocês
que é a hora cada vez, né? A hora cada vez chegando mais perto, né? A hora de ir para cima desse momento político que nós estamos vivendo, no momento social brasileiro. Tudo se degrada e o sentimento que a gente tem, enfim, a gente, quando eu digo a gente, somos nós que estamos aqui, vocês, né? Que tem uma atividade digital intensa, vocês estão sempre na live. Então, quando eu digo a gente, também está incluído esse mundo, esse universo. Também trabalhadores, enfim, que a gente sente também através das redes e através do sentimento que a gente vê nas ruas quando a gente anda por aí. Hoje o Fabiano Leitão, trompetista, conversei com o Fabiano Leitão. Fabiano Leitão, eu sempre digo, né, admiro muito o cara, e ele não é só o trompetista da democracia, que é esse ícone da democracia brasileira, essa coisa que a gente adora ver, tão corajoso, tão bonito, ele tocando riff em todos os lugares, encerrando o Festival Lula Livre, né? Mas o Fabiano é um cara assim que tem uma percepção da cena política e social muito aguçada, muito aguçada. Ele falou coisas sensacionais. Então a entrevista que eu fiz com ele tá no meu canal, recomendo para todos vocês. Tem muita gente aqui que acho que assistiu a entrevista. Foi muito legal, descontraída, mas muito séria também. Para você ter uma ideia, ele conta quando ele levou o berrante para a manifestação lá na esplanada dos ministérios da micareta fascista. Levou o berrante para provocar, para dizer, vocês são tudo gado. E aí as pessoas ficam até preocupadas assim, mas você não tem medo, né, de ser agredido? Então, ele diz, não tenho, esse gado é manso. E ele explica pra gente muito bem do que se trata isso. Eu acho importante a gente saber, porque isso é uma ação política que a gente pode desenvolver aqui no dia a dia. Os fascistas, eles estão acuados, eles não estão mais com aquele assanhamento todo de tempos atrás, de 2015, de 2013, de 2016, né? Esses anos bicudos que nós tivemos, né? Do período eleitoral de 2018, eles não estão mais. Ele tocou berrantes também, claro. Não na live, né? Não na live, porque aí eu nem pensei nisso também, mas fica por uma próxima, né? Fabiano Leitão é genial. Então, eles estão acuados. O Fabiano explicou isso também. Vou trazer a tese do Fabiano, que eu também acho muito forte, sobre o tônus caído, né? O punch, né? A força do fascismo caiu. Ela caiu. Tudo que sobe desce, querido. Não tem como. E eles estão tentando agonicamente, eles estão tentando restabelecer essa força, porque o combustível deles é o conflito, é a briga. Então a gente vê, por exemplo, a Joyce Hasselmann brigando com o Major Olímpio. A gente vê o MBL brigando com o PSL. A gente vê o Alexandre Frota brigando com não sei quem, né? É só briga. Só briga. Só despeito, né? Briga de baixíssimo nível, né? Vamos até entender isso. A esquerda tem as suas diferenças, são em grande medida, enfim, são fortes, são diferenças, até porque são diferenças de conteúdo, né? São diferenças que são da ordem da democracia, do dissenso e do debate. Agora, a direita, essa extrema-direita, o dissenso não dá nem para chamar de dissenso, é baixaria, né? O que eles têm, né? Entre si. Então, eles estão tentando provocar brigas entre si, para tudo quanto é lado, pistolagem geral, porque estão desesperados, né? E o Fabiano diz assim, é movimento autofágico, eles estão no movimento autofágico. Depois do STF autofágico, vem aí a extrema-direita autofágica. Eu disse aqui, né? Disse na minha rede social, na briga de foice. Eu estou fazendo uma variação daquela minha piadinha que eu sempre falo, na briga entre Globo e Bolsonaro eu fico com a briga, né? Mas assim, agora até é diferente, agora é assim, na briga de foice entre a Joyce Hasselmann e o Major Olímpio, eu fico com a foice, a foice,
E o martelo também, quem sabe, né? O martelo também. Ah, o martelo. Então, gente, qual que é o tunes aqui dessa live de hoje para vocês? É entender que é a hora de ir pra cima. Eu já falei isso em outro momento. Fiz a metáfora do jogo de futebol. Quer dizer, o adversário tá acuado, tá com medo, tá tocando de lado, tá tendo problema lá no banco de reserva com o técnico, ninguém tá entendendo nada, o técnico foi expulso. Vai pra cima. É fazer gol. Fazer uma porção de gols. É fazer o que a Alemanha fez com o Brasil em 2014. Tá todo mundo olhando ali, o brasileiro, zaga brasileira, tudo olhando, né? E os alemães lá tocando a bola e puf, era um gol atrás do outro. É isso que a gente tem de fazer. Nós fizemos 2 golaços, que foi o 15M e o 30M. Manifestações dos estudantes da comunidade acadêmica de 15 de maio e a manifestação de 30 de maio. A gente espremeu a micareta fascista no meio disso. Micareta fascista, hoje a gente sabe, aquelas fotos que saíram do Rio de Janeiro da micareta fascista eram falsas. Né? Teve muita fake news. Tem muita, inclusive, era evidente que eles iam fazer isso, porque eles só fazem isso. Só fazem isso, né? Então, fotos da Paulista e tal, fotos do Rio, eles reciclaram fotos de 2015, de 2000 não sei quanto, 2017, reciclaram e proliferaram pelos WhatsApps e Telegrams da vida. Sempre. Só que essa engrenagem já não está funcionando mais tão bem. Nós estamos num processo de retorno da realidade, né? A realidade está voltando. Nós no Brasil, queridos caras pálidas, nós temos uma configuração assim que é muito lazarenta, eu diria, né? Não tem um adjetivo melhor para dizer. A nossa imprensa hegemônica, ela resiste à realidade. Como ela representa o mercado financeiro, ela representa o poder e produzem um jornalismo asséptico. Hoje eu vou dar um exemplo claríssimo de jornalismo asséptico. Eles protegem o governo Bolsonaro. Eu acho de uma impostura tão grande isso que está acontecendo na Globo, na Folha e no Estadão, mas é o que está acontecendo. Mas veja, já foi mais trivial, já foi mais simples para a elite da informação brasileira conseguir lograr a sua narrativa forceps na cultura, enfim, na nossa cultura política. Agora está um pouco mais difícil porque tem a internet. Bem ou mal, a internet segura uma bronca de tudo isso do debate público. Então, eles fazem um esforço muito grande para resistir à realidade. Vou dar um exemplo para vocês já de cara, que a gente já começa a live com tudo. Hoje tem muita coisa bacana aqui na live. Quero avisar vocês o seguinte, eu vou ler para vocês 2 poemas de 2 grandes poetas, que por acaso também são meus grandes amigos, Pablo Simpson e Pedro Marques. É um projeto que está sendo feito por outro poeta, que é o Cláudio Daniel. A Baby Siqueira também está envolvida nesse projeto, minha querida amiga Baby Siqueira. E o nome do projeto, eu pedi autorização para eles para dar em primeiríssima mão para vocês aqui, né? Para todos eles, né? Para o Cláudio, para a Baby e para os poetas, para o Pedro e para o Pablo, né? Porque como é um material que ainda vai ser lançado, a gente tem um sigilo para respeitar. Mas como eles deixaram, eu fiquei muito impactado com os poemas. Eu tô assim, fiquei extasiado, né? Êxtase. E eu falei, não, eu tenho que ler isso pra galera. Pensando em vocês, né? Eu preciso ler para o pessoal da live, porque eles vão curtir, né? Então, o projeto é 80 poemas para 80 tiros. O Arnaldo Antunes está nesse projeto também, né? Só para vocês saberem que é um projeto grande, é um projeto muito bonito. Então, 80 poemas para 80 tiros, fazendo alusão histórica àquela tragédia do Rio de Janeiro, onde morreram Evaldo e Marcelo, acho que é o nome do catador de papel que morreu ali dias depois, né? Tentou salvar a família do Evaldo ali. Aquela atrocidade do Rio de Janeiro, emblemática da degradação política e moral que a gente vive no Brasil de hoje, né? A violência recrudescente brasileira. Então, o projeto é transformar em poemas, são 80 poemas, então 80 poetas
que vão trazer as imagens, trazer as percepções desse evento, desse acontecimento, dessa atrocidade. E o livro está sendo confeccionado, mas esses poemas eu já tenho aqui, então eu vou ler para vocês, mas mais para o final da live, porque vou ver se eu encaixo mais adiante, né? Vou esperar aqui o momento certo, para a gente poder ter, inclusive, uma expectativa aqui para eu ler os poemas para vocês. Mas é uma coisa impactante. Eu sou fã do Pablo Simpson e do Pedro Marques, né? São dois grandes poetas. Nós fomos amigos na Unicamp, fomos colegas lá. Eles me ensinaram poesia, né? Eu sou... O que eu sei de poesia, posso dizer bastante... De maneira assim, bastante franca com vocês, eu aprendi com o Pedro e com o Pablo. Claro que lendo os clássicos todos, né, os grandes poetas, mas em grande medida a percepção, né, sentir o poema. Pedro também é um parceiro de composição, de ouvir as canções, a música brasileira. Então daqui a pouco eu vou ler para vocês esses poemas que são impactantes sobre os 80 tiros lá no Rio de Janeiro. Deixa eu ver a musiquinha aqui que a gente está ouvindo. Pronto, voltou. Volta a música aqui para a live do Conde. Então eu quero usar, quero falar no eixo temático principal, preambular aqui da nossa live, justamente dessa necessidade de se ir para cima, né? Eles estão acuados e eu quero dividir. Eu só complementar o raciocínio, da imprensa que resiste à realidade. A imprensa nos anos Lula e Dilma, vocês se lembram? No período Lula e Dilma, a imprensa, o Brasil estava economicamente pegando fogo, de bom, salário em alta, emprego, pleno emprego, tá? Vão anotando. Pagou a dívida, tirou 40 milhões da miséria, da fome, tirou da pobreza, emprestou dinheiro para o FMI, montou um colchão de mais de R$1 trilhão de reservas em dólar, outro colchão das contas do Tesouro também que passam de 1 trilhão e estão lá até hoje. Até hoje. O Brasil tem 2,5 trilhões de reais oriundos da inteligência econômica dos governos do PT. Durma com essa, Bolsonaro. Tá lá. Não pode mexer. O Bolsonaro não pode ir lá pegar tudo e fazer o que quiser, porque existe todo um protocolo, quer dizer, o BC que administra esse montante das reservas em dólar, o Tesouro Nacional tem outro protocolo também que enseja a política, né? Tem algumas leis que, infelizmente para eles, né? Felizmente para nós, eles têm de seguir para botar a mão nessa bufunfa toda aí. Mas, vocês se lembram, então, Copa do Mundo, Olimpíada, e o Brasil tava uma merda para a imprensa. A imprensa todo dia, William Bonner todo dia, Patrícia Poeta, que calada é uma poeta, todo dia martelando corrupção, degradação, conflitos do legislativo com o executivo, vazamento, lava-jato para lá. Vocês percebem o que aconteceu com o Brasil? Então, nesse momento que o Brasil estava brilhando no exterior, potência econômica, esses dias eu vi compartilhar uma notícia de 2012, não sei se é 12, que o Brasil ia passar o Reino Unido como sexta economia do mundo. Hoje o Brasil caiu para a 14ª, salvo engano. Silvia Monteglia Varela está dizendo aqui: Conde, você precisa ter um programa de cultura, literatura, música de resistência no Brasil 247. Eu mesclo as coisas aqui, né? Eu gosto muito, vocês sabem disso. Tento fazer entrevistas na área da cultura, mas você tem toda a razão, e eu gosto muito, mas isso tá sendo gestado, é que a gente está trabalhando demais, está ficando até sem tempo de organizar essas coisas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque minha boca secou também. Então, naquele momento, a imprensa produzia o que todos nós sabemos. Criminalizava a política, criminalizava o PT todos os dias. E é sutil, porque o substrato jornalístico não é tão diferente assim. Mas o tom, a linguagem,
né? A maneira com que eles constroem a notícia, distribuem, manchetam, faz toda a diferença. E assim, mas a empresa não é tão importante assim. Na verdade, ela constrói um certo debate público, né? Fica sendo uma condução, né? Um fio condutor do debate público brasileiro. Ele tem influência, sim, não tem como escapar disso, não. Não tem como escapar, porque é uma influência, inclusive, ela é insidiosa. É difícil de você rastrear aonde que está o problema, né? Tem de ter realmente uma interpretação de texto muito qualificada, minimamente qualificada, que os adolescentes têm. Quem fez o Enem, quem estudou para o Enem, quem estava fazendo o ensino médio no Brasil hoje, tem competência, né, nesses últimos 10 anos, tem competência, porque dentro das salas do ensino médio brasileiro, discutia-se tudo, LGBT, discutia-se a questão da mulher, a violência contra a mulher, estupro, né, a questão do estupro, tudo era. Havia uma pressão positiva e virtuosa, justamente provocada pelo tema de redação do Enem e pelos temas correlatos que iam também para as provas de humanas do Enem, e mesmo das de exatas, que exigia do aluno que o aluno pensasse, usasse a cabeça, que é tudo que a extrema-direita não gosta de fazer. Estão me acompanhando? Então, bom, a imprensa naquele momento fazia isso. Hoje, então, você vê, a gente não tinha problema de desemprego, gente. O salário mínimo, sempre reajustado todo ano acima da inflação. Pela primeira vez foi reajustado o Bolsonaro tirou um reajuste do salário mínimo. Tirou um naco ali do reajuste para 2019. Veja, e o que a imprensa está fazendo? A imprensa faz agora um papel inverso, né? Ela escandalizava com os governos Lula e Dilma e agora ela coloca panos quentes, ela faz matérias assépticas. E aí, antes de dar o exemplo concreto para vocês do que seria uma matéria asséptica, né? Que, digamos, não vai ao ponto real da origem do problema, né? Do problema econômico, do problema estrutural, do problema no mundo da educação, que só fica ali com tecnicalidades. Vou ler a matéria e vou trazer para vocês, da Folha de São Paulo, justamente, agora, que é a matéria da fuga dos cérebros, né, brasileiros. Enquanto o Lula estava enfim, não estava na prisão política, o Lula, com a capacidade que ele tem de explicar o que acontece no Brasil, deixa eu subir aqui as mensagens da transmissão no Facebook. Então, a capacidade que ele tem de se comunicar, de traduzir em miúdos o que está acontecendo com a Previdência, o que está acontecendo com a reforma trabalhista, né? Qual é a da conjuntura política, da composição da base do governo, dos conflitos políticos regionais, etc. O Lula sabe, quando ele fala, o país estremece. Por isso que ele foi silenciado durante as eleições. Ele foi preso e foi silenciado. Tá? O que congelou? Tem gente dizendo aqui que congelou alguma coisa. Eu estou vendo a transmissão aqui, normal no Facebook. Bom, vamos lá. Agora que ele voltou a falar, voltou a dar entrevista, é muito importante, né? As entrevistas que o Lula deu para o Florestan e para a Mônica Bergamo, Florestan Fernandes e a Mônica Bergamo, depois para o Glenn Greenwald, depois para o Kennedy Alencar, depois para o Glenn Greenwald, depois para a revista alemã, acho que para o jornal alemão, não me lembro quem foi a pessoa que foi entrevistar o Lula, depois para o Tutameia e para o DCM, várias entrevistas. Quer dizer, o Leitão, o trompetista da democracia, que é um cara muito safo, que ele monitora, né? Ele está infiltrado, eu não posso dizer, nem sei se eu posso falar isso, mas pode, ele falou hoje comigo isso ao vivo, né? Nas redes bolsonaristas, para sentir o que está acontecendo lá. Depois que o Lula começou a falar, você teve uma mudança na cena digital, porque a palavra do Lula ela é muito forte, ela é muito importante, ela reverbera, mesmo que a imprensa boicote, né? Nesse sentido ela reverbera.
E ela mudou a cena digital e, evidentemente, a social também, porque essa a gente vê com os próprios olhos que a terra há de comer, né? A gente percebe que tem alguma coisa em curso no Brasil. O Brasil se deslocou, o Brasil se moveu. E aí o Leitão me falou uma coisa muito legal, que eu vou falar na sequência aqui pra vocês. Saudações a todos vocês aqui na live do Conde! É isso. Parece o Bob McFerrin. Plágio do Bob McFerrin. O que tá acontecendo com o meu som? Gente, espera aí, calma, vamos botar aqui desde o começo. Aí, ó. É isso. É o plágio do The Look of Love. Sem direito autoral, sem direito autoral. Gente, olha só que bonitinho isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui? A minha cicatriz da lasanha assassina, fascista, que me atacou. Tá vendo aqui? Ó, ficou o L direitinho, ó. Tá vendo? Não ficou? Ó, é o L. Tá de ponta cabeça, claro, mas é um L. Tem gente me chamando de Gorbachev já, né? O Gorbachev tinha uma mancha vermelha na cabeça aqui. Esse aqui é só um lulinha livrinho, né? Na minha testinha. Vamos ver aqui, estamos quase na metade da live. E aí eu vou falar então pra vocês. Vocês estão prontos? Pra eu dizer o que o Leitão me falou, Fabiano. Fabiano Leitão, maravilhoso. Beijo pra você, querido. Super trompetista da democracia. O cara, Ana Simpson, não pode divulgar que haverá greve geral com várias categorias no dia 14/6. Não pode divulgar, Ana, é isso? Né? Não pode, tá proibido divulgar, né? A imprensa tradicional não divulga. Imprensa tradicional tá nem aí, Jornal Nacional não vai falar da greve. Não vai falar da greve. E assim, a realidade só fala dessa greve do dia da sexta-feira. Sexta-feira, queridos, o Brasil vai assistir a maior greve geral da sua história, para fazer o argentino ficar até com inveja, que o argentino sabe fazer uma greve geral, né? Mas o brasileiro vai mostrar que sabe fazer também, né? Porque você vai ter comunidade acadêmica, sindicato, trabalhador, motorista, caminhoneiro, todo mundo, ninguém aguenta mais o câncer Bolsonaro, tá certo? E aí a gente vai fazer a política democrática. Bom, não aguento mais você, cara, vou sair na rua, vou protestar, vou engrossar, né? Você tem muitos bolsonaristas arrependidos, fato, nós conhecemos, os caras aparecem, inclusive na live, falou, votei no Bolsonaro, desculpa aí, falou, pô, chega aí, cara. Eu dou até um carinho no cara, porque o cara deve estar muito, muito frustrado, né? Já pensou? Pessoa que votou no Bolsonaro e vê isso que está acontecendo agora, salvo os fascistas convictos que ainda estão aí produzindo ódio, mas enfraqueceu. Galera, enfraqueceu a produção do ódio. Não é para sair comemorando, não é isso que eu estou pedindo, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, que é a hora de ir para cima, é a hora para ter ímpeto, é a hora para não ter medo. Fabiano Leitão foi na mesma direção para mim. Então, o cara que põe o boné do Che Guevara, tá certo? Pega um berrante, vai na micareta fascista de Brasília, sozinho, e toca o berrante lá, fala pra mim. Então, é o exemplo para todos nós não termos mais medo. Não se pode ter mais medo. Fabiano Leitão disse o seguinte também, falou o seguinte, ó, quando eles marcarem uma micareta fascista de novo, vamos no mesmo dia pra cima deles. Eu acho que ele tá certo. Que é a mesma coisa que aconteceu com o Collor, que marcou a manifestaçãozinha dele lá para não ser impedido, para não ter impeachment, e agora o Bolsonaro vai ter uma CPI lá, hein? Abriram a porta de saída pro Bolsonaro, é só chutar a bunda dele lá fora. Vou falar da CPI também para vocês que vão abrir em Brasília. Acho que vão abrir. O DEM com a presidência da CPI. CPI é palanque. Senador adora CPI. Deputado, pode ser de direita, adora uma CPI. CPI, ó, maravilhoso. Aí com um governo morto desse, eles vão fazer. Eles vão fazer a CPI. E aí a CPI pode ser o começo do fim
né, definitivamente, dessa ostra que se apoderou da cadeira do Planalto. Para finalizar, para amarrar o que eu quero dizer para vocês. Eles estão acuados, a hora é de ir para cima, e o 14J se apresenta, se coloca, se estabelece, a greve geral do dia 14 de junho de 2019, como um evento, acho que o evento que marca a virada de uma vez. Leitão me falou, o trompetista me disse o seguinte, você sabe que ele mora em Brasília, e está acompanhando as coisas lá de Brasília e tudo mais. Então tá cheio de cartaz de greve geral para o dia 14. Ele me disse, olha só que importante isso. Tempos atrás, até pouco tempo atrás, quando você tinha as ruas tomadas por enunciados da esquerda progressista, tipo uma greve geral, os fascistas bolsominions iam lá e arrancavam tudo. Não ficava, não durava. O cara botava uma faixa ali, porque como eles têm auxílio financeiro, tem toda essa engrenagem aí corrupta de dinheiro, né? Os militantes da extrema-direita são patrocinados. Não é só por convicção de nada. Eles ganham dinheiro para ir para a rua. Eles ganham dinheiro para delinquir. Então, eles tiravam, agora não estão tirando mais. Até porque eu acho que também esvaziou um pouco essa organização miliciana ali que era coordenada pelo Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro tomou uma invertida, acho que ele ficou meio fraco, né? Deu uma fraquejada e tá mais quietinho lá no cantinho dele. Né? Bom para nós, então, por isso que é hora de ir para cima. Então, o que aconteceu? As faixas de greve geral estão nas ruas. Eles não foram lá arrancar e queimar. Outra coisa, e é isso que eu falei pro Fabiano, aqui já tinha dito aqui em live para vocês, aquela faixa da educação da Federal do Paraná que a micareta fascista foi lá e tirou, para mim isso foi a grande sinalização e a grande inflexão de que as coisas mudaram agora na cena política social das ruas brasileiras. Eles tiraram, não sei se botaram fogo, o que eles fizeram com a faixa, se rasgaram, picotaram, né? Que é educação, né? Imagina, defender educação, que é horrível, que é coisa de comunista, né? Aí fizeram aquilo lá, e aí? No dia 30, o 30M, os estudantes, comunidade acadêmica, trabalhadores, sindicalistas, pessoas, digamos, conectadas com a realidade, com a história, foram lá e colocaram de novo a faixa, uma faixa mais linda, mas a foto ficou... Aquela foto lá, queridos, é para livro de história não acabar mais, né? A foto dos estudantes colocando... Eles fizeram até a inauguração da nova faixa, que é com serramento e tudo mais, né? Botaram uma outra faixa preta por cima, né? Uma coisa assim, todo para dar um ritual, e desceu aquela faixa preta e apareceu lá a faixa original. E a Universidade Federal do Paraná é muito linda, né? Aquela fachada é lindíssima, né? Iluminada, tal, branca, com aquela faixa. Ficou, então, iconográfico. É divisor de águas da cena política brasileira, do embate. Então, Leitão, mais uma vez, Fabiano do Trompetista da Democracia, me estou impregnado do Fabiano aqui, porque ele é muito inteligente, o cara fala muita coisa consequente, e não tem frescurinha, não é cientista político cheio de nome tóxico. Não, o cara vai lá na veia, porque ele tá lá no dia a dia, entendeu? E aí o seguinte, ele falou, se for, eles correm. Quem tem medo de confronto aqui? Por que a esquerda tem que ficar com medinho de confronto? Não pode! Claro que nós temos um patamar civilizatório que é diferente e nós queremos preservá-lo, mas a luta política não é biscoito, para usar a metáfora de 40 anos atrás, em homenagem ao Lula, né, que apareceu para o Brasil 40 anos atrás. Não é biscoito. A luta política você não pode ficar com muito não me toque. Você tem de ir para cima. Até porque eles estão se mijando de medo. Eles não têm força mais para isso. Entendeu? Eles morrem de medo. O Fabiano Leitão falou, eles morrem de medo do pessoal da UNB. O pessoal da UNB, o estudante, a comunidade acadêmica da UNB é historicamente progressista e gosta de um confronto. Então, você vai fazer uma greve geral para ficar comemorando?
feliz é a crítica que o Mano Brown fez. Eu fiquei sabendo que o Mano Brown se arrependeu da crítica que ele fez. Eu não sei. Mas assim, eu acho que a crítica dele foi tão boa quando ele falou lá no Festival Lula Livre no Rio de Janeiro, com Chico Buarque, Caetano Veloso, todo mundo ali junto. O Mano Brown é maravilhoso, sensacional. Não espero que ele não tenha voltado atrás, porque a crítica que ele fez é real. E não tem essa historinha também, a hora não era boa. Era boa a hora sim. Eu me lembro do Haddad ter gostado da crítica do Mano Brown. Então, qual que é a crítica do Mano Brown? Não pode ficar com a carinha feliz, né? Assim, todo mundo. Claro que a gente tem a felicidade do nosso lado, o tesão, o amor, a libido, né? Tudo isso, eles não têm nada disso, né? É um sufocamento subjetivo generalizado, inédito na história, que vai ser tema de pesquisa pelos próximos 50 anos. Mas uma greve tem de fazer uma cara feia, entendeu? Também, dentre tantas coisas, mas tem de ir pra cima. Então, o sentimento acho que das ruas brasileiras nesse momento, para essa greve do dia 14, é de muita mobilização. Né? A vergonha Bolsonaro chegou a limites insuportáveis. Cada vez que o Bolsonaro fala, é combustível para a paralisação. Cada vez que o Vai Entrar Umbi fala, é combustível para a greve geral do 14 de junho. Cada vez que a Damares... Coitada da Damares. A Damares é café com leite. Tira a Damares fora. Cada vez que o Major Olímpio fala, é mais combustível. As atrocidades, é a cadeirinha do carro, é não sei mais o que. Então, essa engrenagem, esse mecanismo tá girando em falso no lado deles. Porque o Bolsonaro fala da cadeirinha do carro, era para atiçar os fascínoras fascistas. Todo mundo falando 14M aqui, 14J aqui, tá vendo como tá forte? Eu tô percebendo isso. Eu faço live todo dia, 2 lives por dia. Faço, às vezes, 2 entrevistas por dia também. Então eu percebo as pessoas, o que elas estão, o que tá no imaginário delas. Elas querem o dia 14. Ó, se pudesse, parava hoje, né? Eu pararia hoje, fácil, se autorizassem aí e tal. Porque já quero parar, entendeu? Para no dia 14 tá mais parado ainda, no sentido de mobilizado, né? Não inerte, né? Parado, mobilizado para realmente produzir um recado forte para esse governo moribundo e estúpido. Bom, deixa eu acelerar, porque eu acabo digredindo muito e acabo falando um monte de coisa. Eu nem falei do chat hoje ainda para vocês. Vamos lá pro chat, né? Deixa eu ler um pouquinho aqui. Musiquinha pro chat. Onde vocês estão? Cadê todo mundo? O que está acontecendo aqui? A Mariana do canal Púrpura invadiu a última dela. Não sei o que é isso. Rosa Moreno dizendo: Osana, faixas contra o Guedes entreguista, dia 14. Tem que ir no fígado do Guedes. É tchutchuca. Aliás, o meu amigo Aquiles Lins postou uma no Facebook hoje e falou assim que a nova moeda argentina e brasileira vai se chamar Tchutchucoin. Que bonitinho, Tchutchucoin. Não é possível uma coisa dessa. Vocês viram a cara da moeda? Que é um peso, né? O peso argentino. Tá lá... como é que é? Um peso muerto. Peso muerto. E a cara do Bolsonaro dormindo lá assim, né? Com aquela boca aberta horrorosa dele. Então você vê, é o peso muerto, a moeda argentina. Coitado do Macri, né? O Macri, realmente, que alegria que o Bolsonaro deu para Cristina Kirchner e pro Alberto Fernandes, né? Fala sério, né? É muito bom que ele seja tão burro assim, né? Coitado, foi lá e botou o dedo podre no Macri. O Macri agora vai ter de voltar a trabalhar, meu filho. Não vai poder mais ficar na presidência argentina e a gente vai começar a revolução América Latina de novo, na América Latina, né? A contra-revolução, né? Quer dizer, a gente vai retomar a história latino-americana pela Argentina com a Cristina Kirchner e com o Alberto Fernandes. Desculpa, né? Mas o Macri... O cara tirou foto com o Bolsonaro, meu filho. Tirou foto com o Bolsonaro e morreu. Perdeu o Playboy. Some da minha frente, tá? Olha só, vamos lá. Mais um pouquinho do chat aqui. Marta Rezende Moraes estava vendo aqui a entrevista com o Leitão. Também me apaixonei, Conde. Esse cara é demais. O Leitão não toca só trompete, não. O Leitão toca o trompete da análise. Cara é fera. Ana Laura Amorim Figueiredo.
Quero ver a Praça do Bambuzinho lotada e daí tomamos as ruas de Petrolina. Maria José Mendes, a crítica foi boa, mas o momento errado. Tá falando do Mano Brown? Então, eu acho que foi no momento certo. Eu não tenho medo não de crítica, crítica é boa. O que eu não gosto é da esquerda frufru, né? A esquerda que eles chamam de caviar e tal, né? Que são mais intelectualizadas, assim, toda dengosa, dizendo que o PT tem de fazer a autocrítica dos governos. Essa é pé na bunda. Agora, a do Mano Brown é boa porque a dele é raiz, a dele é honesta. Ele está dizendo coisa muito consequente. Acho que a coisa da expressão, do tom da manifestação, a gente não pode querer, a esquerda não pode querer posar de boazinha, senão a gente perde a capacidade de confrontamento. Porque se a gente confrontar como a gente está vendo aqui, eles correm de medo, são os cagões mijões, são covardes, muito covardes, entendeu? Se a gente fosse nas ruas no dia 26, junto com a micareta fascista, mas botava todo mundo para correr, eles iam tudo se esconder nos becos aí pelas ruas, entendeu? Pela vibração que a esquerda historicamente tem. Então é outra história. Vocês lembram na micareta fascista? Que o pessoal com o coraçãozinho desfilando, parecia que tava num velório, né? Coraçãozinho escrito Bolsonaro lá, nem sabia porque tava ali, parecia campanha de pessoal que fica no semáforo fazendo aquelas, sabe, aquelas viradas de bandeira assim no semáforo na campanha eleitoral, pago, né? Cada 50 conto, o cara fica no semáforo ali debaixo do sol. A micareta fascista foi mais ou menos isso, tá? Lamento dizer, mas foi isso. Olha só, vamos pro poema. O poema é muito lindo, gente. Vocês vão ver a força disso, né? Então são 2 poemas que eu tenho aqui. Eu vou começar com o do Pablo. Para essa publicação, 80 poemas, 80 tiros. 80 poemas, 80 tiros, é isso? Deixa eu ver aqui. 80 poemas para 80 tiros. Projeto do poeta Cláudio Daniel, com a colaboração da Baby Siqueira. E agora eu vou ler o poema do Pablo Simpson para vocês. Então, atenção, concentração, porque até tomar uma água aqui. Olha isso, né? O nome do poema é Guadalupe. E ele dedica a Luciano Macedo, assassinado. A Luciano Macedo, assassinado. Vamos lá. Não procure no corpo os ferimentos sangrando que não foram limpos nem atados, não procure. As costas martirizadas debaixo dos escombros de outro corpo deste mundo e de outro. Diz apenas a meu filho que ainda não nasceu, Guadalupe, protetora das crianças que não nasceram, e a sua mãe, que tive febre pela manhã, respirei, à noite, soprei à noite com toda a força à frente de tumultos andaimes gargantas. Agora separo 2 tábuas de madeira o hoje, é real nas almas que arrasta. Não olhe para trás. Farei delas uma casa à porta estreita, o muro baixo, o escuro para saltarmos. Esse é o poema do Pablo Simpson. Beleza, né? Muito forte, me emocionou muito quando eu li o poema. Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, né? Muito forte para mim, porque esse evento, a gente tem de significar os eventos históricos através, enfim, da máquina do simbólico, da linguagem e da poesia. Eu acho que nós vamos ter uma safra muito grande de poesia, até vamos bolar de conversar, eu vou tentar marcar uma conversa com o Pablo e com o Pedro juntos, a gente fazer uma mesa, assim, uma espécie de mesa, aqui digital, pelo canal do YouTube, pra gente comentar, porque a poesia nasce disso, é uma tese que o Pedro tem, que é professor da Unifesp, Pedro também é professor, os dois são professores, né? Pedro é professor de literatura da Unifesp, e o Pablo Simpson é professor de literatura e é coordenador também da Unesp, né? A Universidade Estadual do Estado de São Paulo de Rio Preto. E, enfim, são 2 potências. E eu acho que essa coisa, a poesia, ela precisa de contexto político, né? Ela vive disso também, né? A polissemia com a qual ela lida está conectada com tudo isso. Eu vou ler agora o do Pedro. Atenção. Deixa eu achar o do Pedro aqui.
Pedro é uma outra dicção, é uma outra vertente, né? Olha só que lindo isso aqui, gente. O nome do poema é Meu Coração é um Morteiro. Um que se perdeu dos 80. Meu coração é a mina que gesta a morte no ventre da terra. Mãos que viviam de carinho engatilhado, um silêncio defunto. Meu coração é a ogiva atômica que prepara a dor na queda, a lã embranquecida agora a tinta de aurora, olhar vidrado em conserva. Meu coração é o morteiro que vomita fúria sem miséria, minha Nossa Senhora Aparecida no chão, deitada antes da hora. Arrenego essa pietá às avessas, esse tiroteio de likes. Outro que escapou dos 80. Meu coração é a rajada de vento nas redes da cabeleira. Dois peixes encaracolados no lençol, inflado de sede oceânica. Meu coração é o lança-chamas ciumento de tanta espera, a cabeça um incêndio de floresta, uma deriva infinita. Meu coração é uma bomba de napalm no temporal de pipoco. Um amor com milhas de versos por viver, desatraca e já naufraga. Era uma vez a beleza no asfalto, gastando o salto alto. Eu vou ficar, o poema do Pedro é maior, mas você vê que beleza que é isso? É muito forte, gente, é muito forte. Muito importante a gente significar esse momento com a cultura, com a arte, para acho que equalizar essa pulsão de morte que foi desviada da sua engrenagem social, a pulsão de morte que todos nós temos, todos. Sempre, né? A arte existe para isso, para você canalizar para uma produção estética e para que você desdobre os sentidos e modalize e os exponha no mundo da cultura. Não fazer essa pistolagem assassina que os fascistas fizeram com o Brasil, levando a pulsão de morte para a política. Aquela energia psíquica que você usa, para enfim, produzir a arte, produzir uma melodia, produzir um quadro, produzir uma percepção, cinema, né? O cinema, por exemplo, Tarantino, só os filmes dele são muito violentos. Todos eles. Mas isso tem que prender o Tarantino? Não tem de prender o Tarantino, porque ele está ali fazendo, sublimando a sua pulsão, né, nos filmes que ele produz. E todos outros tantos que a gente conhece. Então, esses poemas estão nessa tocada. São muito lindos. Eu quero agradecer muito o Pablo Simpson e o Pedro Marques por me deixarem recitar os poemas aqui na live do Conte. Muito bom, né, gente? Importante isso. Vamos lá. Aguardem, né? Quando for lançado o livro de poemas, vai ser um livro, acho que é um e-book, tá? Quando for lançado, evidentemente, a gente vai fazer toda a nossa divulgação aqui. Vamos conversar com os poetas, vamos conversar com o Cláudio, que é o organizador, junto com a Baby. Então vai ser muito bacana tudo isso. Vamos fazer mais. Eu fiquei devendo o comentário da Folha de São Paulo para vocês, da matéria séptica, né? Tem uma matéria aqui que me impressionou muito. Eu fiz até uma piadinha bobinha com ela, né? Fuga de cérebros, né? Para uma fuga de cérebros, uma invasão de corações, né? Bom, mas é grave isso, né? O Brasil, as pessoas estão saindo do Brasil. É óbvio. Só que, vejam vocês, a Folha de São Paulo, as jornalistas Érica Fraga, Anaís Fernandes, texto bonito, ótimo, mas não se fala em Bolsonaro em nenhuma linha. Nenhuma linha. Então, o título da matéria: Fuga de cérebros e baixa fecundidade indicam fraqueza permanente da economia. Aí você vai dizer assim, você vai para a matéria, né? Então, no ano passado, pela quarta vez consecutiva, o número de brasileiros que imigraram legalmente para os Estados Unidos atingiu recorde. Foram emitidos 4.458 vistos em 2018, um aumento de 27% em relação a 2017. A tendência de saída de brasileiros para países desenvolvidos, aí já começa a subserviência do nosso jornalismo, né? Que pressuposto é esse, países desenvolvidos? Você conhece a pobreza nos Estados Unidos? Qual é o seu critério, cara pálida, para dizer países desenvolvidos?
Acho uma violência, acho uma subserviência, acho uma burrice. Acho que você pode usar outro tipo de generalização para esses países do eixo, por exemplo, europeu-americano. Por que não bota o nome para países europeus, por exemplo? Tem de falar desenvolvidos, porque é síndrome de vira-lata. Né? Essa é uma das artimanhas da leitura que você pode usar as ferramentas da interpretação de texto, ferramentas contemporâneas, de teorias contemporâneas, para não ser feito de idiota na leitura dos jornais. Para ler a imprensa brasileira, você tem de ter capacidade para não ser tratado como um grande idiota todos os dias. É uma grande questão essa. Porque o texto dos jornalistas pode estar bom, a dupla de jornalistas pode ser competente. Agora, eles não estão lidando com a soberania intelectual que deveria acontecer com profissionais dessa área. Eles estão aceitando, digamos assim, algumas premissas que são discutíveis. São discutíveis, no mínimo discutíveis. Países desenvolvidos, né? Associado à crise econômica dos últimos anos. Segundo especialistas, pode representar um fenômeno conhecido como fuga de cérebros. Fuga das galinhas. Em alguns momentos o texto fica jocoso, porque eles realmente fazem um trabalho imenso, hercúleo, para evitar politizar a questão. A neutralidade da imprensa brasileira é assim. A neutralidade é a despolitização de tudo. No mau sentido. Porque, veja, isso é semântico, é pura semântica. O que é despolitizar, né? Despolitizar é um ideal que eles têm atrasado de produção jornalística, né? Porque a política não é só a política partidária. Então, eles não falam de Bolsonaro, eles não falam do Weintraub, fuga de cérebros, e não falam do Weintraub, numa matéria extensa e relativamente bem escrita, só com pressupostos errados. Então, esse é o grande X da questão dessa... Veja, por que a imprensa ela ainda tem impacto? Porque é uma espécie de jogo baixo. Você joga com a precarização da interpretação de texto do brasileiro. A classe média brasileira é a pior leitora que eu já vi em toda a minha vida. Eu vi isso comprovado dentro da sala de aula com alunos que eram de classe média e alunos que eram, enfim, de uma origem mais humilde, trabalhadora. A diferença é gritante. É o contrário do que muita gente diz. Porque tem gente que diz assim, não, pessoal que é da classe média viaja para a Suíça, viaja para a Itália, vai para o exterior, tem TV a cabo, enfim, se alimenta bem, né? Tem clube, vai no cinema e tudo mais, então tem mais cultura e é mais inteligente. Falso. Não é assim. Não é assim que funciona. O cérebro não funciona assim. Né? Quem tem mais capacidade de absorção e de manejamento do conhecimento são os mais humildes. É impressionante isso. É impressionante. Quem é da classe... É claro que tem as exceções, tem gente de classe média que tem capacidade, mas, curiosamente, é difícil encontrar. É difícil encontrar. Tenho de dizer isso para vocês, né? Tudo é muito... É que nem é o jornalismo, né? Eles aceitam os pressupostos facinho, né? Tudo que vem de cima, eles... Né? Tudo fácil. Não. Quem tem origem humilde é mais crítico. Quem tem origem humilde coloca para funcionar uma soberania intelectual que a classe média não conhece. A classe média, assim, gosta de Miami, chapeuzinho do Mickey, né? Isso afeta o sentido, querido. Isso afeta a sua identidade. O Lula é o maior exemplo disso. Tem alguém dizendo aqui, né? O Lula é o maior exemplo. Deixa eu subir aqui, porque parou de rodar os meus comentários aqui no Facebook. A piracema de comentário aqui. O Lula, a Fátima Carvalho que disse, né? O Lula é o maior exemplo, evidentemente. O Lula é o grande exemplo. Ele é uma grande inspiração. Eu digo assim, na minha vida, né? A linguística, a teoria linguística é uma libertação. É uma libertação para você. Você saber como a linguagem funciona, como que o conhecimento, como que os pesquisadores, porque são teses que elas estão em vigência, mas elas podem ser superadas amanhã. Mas como que a gente chegou até aqui? É muito bacana saber disso, é uma libertação que a gente tem, né?
É como conhecer aquela... A filosofia também tem esse poder, porque hoje, até digamos que hoje a filosofia, a maior parte da filosofia produzida é uma filosofia da linguagem. Porque tudo se resolve na linguagem. Então é por isso que a imprensa causa ainda hegemônica, essa imprensa hegemônica comercial, ela ainda causa digamos, essa onda de imbecis no Brasil. O leitor da Folha é potencialmente sempre um imbecil. O leitor é passivo. O leitor que aceita aquilo como se fosse, né, a última bolacha do pacote, né? Ele é passivo, vira passivo e vira um imbecil. E elege o Bolsonaro. Que se você fizer uma pesquisa sobre os eleitores da Folha, do Globo e do Estadão, em quem eles votaram para presidente? Faz uma pesquisa, né? Eu não sei se fizeram, mas dá Bolsonaro, evidentemente. Então, olha a humilhação para um jornal como a Folha de São Paulo, que se pretendia, que se arvorava ser um jornal democrático, enfim, a serviço do Brasil, que é uma das maiores mentiras, né? A Folha de São Paulo estampa naquele não é rodapé, é no, enfim, ali no parapeito, né, do seu frontispício, né, um jornal, é frontispício, né, que não é frontispício, aquele é um frontispício, né, da Folha de São Paulo, um jornal a serviço do Brasil. Ah, tá, a serviço do Brasil? Que Brasil, cara pálido? Que Brasil que vocês defendem? Vocês detestam o Brasil, eles detestam. O Brasil é o hospedeiro deles, né? O Brasil é o grande hospedeiro da Folha, do Estadão, da Globo. É o câncer. O Bolsonaro, ele também é câncer, mas ele é a metástase, né? O Bolsonaro é a metástase da Folha, da Globo, do Estadão, da Veja. Terrível dizer isso, mas eu tenho de dizer, né? Então, os leitores desses jornais, eles são extremamente incompetentes do ponto de vista da leitura, da competência leitora. Não tem espírito crítico. É só olhar nas cartas. As cartas, aquele painel do leitor, inclusive deu uma melhoradinha ultimamente, evidentemente, porque quem que vai ter a coragem de se expor defendendo o Bolsonaro ou o Temer, né? E aí o painel do leitor, tanto da Folha quanto do Estadão menos, o do Estadão é um horror. Vocês sabem que eu já trolei o Estadão uma vez, né? Eu tô bonitinho. Eu mandei uma carta pra lá elogiando o Temer, né? Senão, o Temer é um dos maiores presidentes da história desse Brasil e tal. Escrevi isso, mas pra sacanear. Fui irônico e deixei a pista lá. Eles publicaram. Depois eu acho aqui e compartilho com vocês, né? É um dos meus feitos, né? O Fernando Brito, o Tijolaço, ele curtiu muito, né? Ele fez um artigo sobre isso, né? Como é que é? Esqueci o título, mas foi muito bom. Mas sim, para sintetizar e pra gente finalizar essa live do Conde deste dia glorioso, 8 de junho de 2019. Com tudo isso que eu disse, imprensa, né, movimentação do circuito político popular brasileiro se realinhando, entrando num sistema de insuportabilidade com as mazelas e as atrocidades que vão sendo produzidas na base do blefe por esse governo Bolsonaro. Yeah. Com tudo isso, o momento é bom, o momento é de ir para cima, o momento é o 14J. Hashtag greve geral, 14J é parar o Brasil. A hashtag já tá em Trending Topics uma semana antes. Ou seja, vai ser uma greve geral inesquecível, a mais importante da história. Tem muita coisa em jogo nessa greve geral, muita coisa. E eu tô sentindo que o brasileiro não vai deixar passar essa oportunidade, né? Acho que vai botar muita pressão política para cima do governo parasita, e eu acho que a gente vai avançar alguns degraus em vários sentidos depois desse dia 14. Então vamos continuar mobilizado, vamos continuar observando tudo. Agora mandem coraçõezinhos pro Conde, curtam a live, que a gente está encerrando aqui mais uma live do Conde. Tá bonitinho. Valeu! Saudações, obrigado, caras pálidas. Ficarei comigo aqui.